Nós temos desenvolvido neste mês de fevereiro, e esta é a mensagem final da manhã, o tema disposição e disponibilidade. E temos incentivado os irmãos a refletir sobre a necessidade de ter um coração disposto e uma agenda disponível. Não basta a gente se empolgar, estar com o coração inclinado a fazer algo para Deus, em nome de Deus, para a igreja, para abençoar alguém. Se nós temos nossas agendas recheadas, cheias, às vezes de coisas que a gente colocou lá porque a gente está acostumado a fazer o que está ali, ou às vezes porque nós já entramos no redemoinho da sociedade moderna e já não somos mais os donos da nossa agenda. A nossa agenda está preenchida com atividades que não contribuem para tornar-nos melhores cristãos, melhores seguidores de Jesus, mas nós não refletimos sobre isso. Então, a intenção dessas reflexões é levar-nos a entender a importância de estarmos com uma boa disposição, mas também termos disponibilidade para levar adiante essas boas disposições que Deus coloca em nosso coração. Do Senhor vem o agir, o planejar e o executar. Então, caberá a nós abrir espaço para Deus em nossa agenda. Eu insisto muito nisso porque durante o ministério de 25 anos já que temos trabalhado com igrejas, a gente encontra muita boa disposição, muitos sonhos, muitos ideais que esbarram nas agendas. Muitas pessoas bem intencionadas, qualificadas, competentes, que nós apresentávamos projetos, eles diziam: olha que ótimo, que bom. E nós dizíamos: posso contar com você? Eles diziam: deixa eu olhar a agenda. E então, nevermore, nunca mais conseguimos levar nada adiante. Então, igreja, se vocês têm boa disposição, eu quero que vocês repensem suas agendas. Que vocês olhem qual é o espaço temporal que eu tenho para as coisas de Deus. Quanto tempo durante a minha semana eu tenho para Deus, para as coisas de Deus, para aprimorar o meu coração, para tornar-me um seguidor mais leal, mais fiel a Cristo. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: seja o teu progresso conhecido de todos. Que as pessoas vejam você crescendo em graça e no conhecimento do Senhor. O tema desta manhã é disposição para servir a Deus. E eu quero começar com o texto do Salmo 100, os versículos 1 e 2, e propositalmente eu estou usando a atualizada, porque a atualizada nos coloca o verbo servir, e o texto está projetado. Celebrai ao Senhor com júbilo todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. O outro texto está em 1 Pedro 4:10, e esse também eu vou usar a atualizada, onde ele diz assim: servi uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme da graça de Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ambos verbos são vertidos como servir. Mas existe uma questão que eu quero levantar logo no início para vocês. Você sabe o que significa servir ao Senhor? A atualizada diz assim: servi ao Senhor com alegria. E aí, se você for na versão, nova versão internacional,
eles fazem um trabalho de interpretação. O verbo hebraico evad, quando usado em referência a Deus, é melhor vertido, traduzido como prestem culto a Deus. E por que a NVI faz essa interpretação? Exatamente porque quando esta palavra ocorre relacionada a Deus, está em vista o culto. E somente quando relacionada às pessoas, tem em vista algum serviço, alguma atividade. Ali está a versão da NVI. Prestem culto ao Senhor com alegria. E por que não seria muito adequado colocar o servir ao Senhor porque relacionado a Deus? Quero remetê-los a Atos capítulo 17, os versos 24 e 25. Vão comigo, me acompanhem. Atos 17, os versos 24 e 25, Paulo está em Atenas e discursando no Areópago, ele nos diz, Atos 17, 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo está dizendo, em outras palavras, é impossível servir a Deus. Deus que fez os céus e a terra não pode ser servido por mãos humanas. Para pensar, o que você poderia fazer para servir a Deus? Paulo diz, ele não precisa de nada. Como você vai fazer algo para alguém que não precisa de absolutamente nada? Cria-se um impasse, né? O salmista diz para servir, Paulo está dizendo, o Deus que fez os céus e a terra não pode ser servido por mãos humanas. Mas não é só Paulo que diz isso, não. Salmo número 50. Eu estou usando a NVI, tá, gente? Salmo de número 50. A partir dos versículos 7. O salmista chama a atenção da nação de Israel. E ele diz exatamente o seguinte, Salmo 50, verso 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você? O mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso eu como carne de touro ou bebo sangue de bodes? A resposta a essas perguntas é absolutamente não. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Deus está dizendo, pessoal de Israel, vocês estão confundindo as coisas. Vocês acham que eu preciso de boi, de bode, de sacrifícios.
Eu tenho alguma necessidade das coisas que vocês fazem aí? Claro que não. O que vocês fazem aí é para vocês. É por vocês, em função de vocês. Eu não preciso de nada disso. Você acha que se eu tivesse fome, eu ia pedir, traz lá um boi assado para mim? Eu iria lá no campo, mato o boi, asso o boi, eu mesmo. E o boi é meu. Aliás, o boi que vocês assaram era meu também. Estão me devendo. Como é que você pode servir a um Deus que não precisa de nada? A nação de Israel estava achando que podia barganhar com Deus. Mas como é que eu vou barganhar com uma pessoa usando aquilo que pertence a essa pessoa? Deus, eu trouxe aqui esse touro que é seu, não é meu. E eu estou te oferecendo, e aí o Senhor encontra a partida, e Deus fala, você é besta, é? Você acha que eu sou bobo? Você me dá uma coisa minha e acha que ao me dar uma coisa minha, você tem direito de requerer a mim qualquer outra coisa? Você não entendeu nada. Como podemos servir a um Deus que absolutamente não precisa de nada? Esse impasse pode permanecer. Mas quando chega em Hebreus, o autor de Hebreus abre a nossa mente para entender uma verdade que a gente precisa pensar e refletir sobre ela. Vai comigo em Hebreus capítulo 13, os versos 15 e 16. Hebreus 13, 15 e 16. Quando o autor de Hebreus está terminando a sua argumentação dizendo que os sacrifícios eram meras figuras e que Jesus, uma vez tendo oferecido um sacrifício completo, torna desnecessário todos os sacrifícios de animais. Ele agora caminha para a conclusão dizendo no verso 15 do capítulo 13: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós podemos servir a Deus oferecendo-lhe sacrifícios de louvor. O salmista disse, ofereçam sacrifícios de gratidão, cumpram seus votos, clamem a mim, eu responderei e vocês me glorificarão. E no verso seguinte ele diz, e não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Que sacrifícios? Os de louvor, que procedem de lábios que honram o seu nome, e a prática do bem. Então o autor de Hebreus está dizendo assim, existem duas maneiras pelas quais você pode servir a Deus. A primeira maneira é por meio da adoração. Como o salmista já havia dito, servir ao Senhor, prestem cultos ao Senhor. Você pode servir ao Senhor adorando-o. Mas não somente por meio de atos de adoração, mas por meio da sua vida como expressão de adoração, sacrifícios de louvor. Mas não somente através da adoração, por meio de atos de adoração, mas também por meio de atos de justiça, atos de misericórdia e atos de amor. Pois ele diz, e não nos esqueçamos de fazer o bem, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Quais são os sacrifícios agradáveis a Deus hoje? Sacrifícios de louvor. Sacrifícios que trazem consigo atos de abençoar, atos de ajudar, atos de misericórdia, justiça e amor.
Para tentar explicar melhor o que eu tenho a dizer nesta manhã, eu quero me valer de um sermão pregado por Jonathan Edwards em 1740. Jonathan Edwards chamou esse sermão de misericórdia, não sacrifício. Ele baseou seu sermão em Mateus capítulo 12, versículo 7. Segundo ele, as Escrituras e a razão demonstram que deveres morais diante de Deus é uma parte importante e essencial, mais importante e mais essencial que atos externos de adoração a Deus. Vou repetir. Ele disse que as Escrituras e a razão demonstram que deveres morais perante os homens é parte mais importante e essencial do que atos externos de adoração. Para ele, uma pessoa pode facilmente tornar atos de adoração, tipo oração, frequência aos cultos, participação na Santa Ceia, em um ritual vazio de mera aparência e zelo religioso. Comumente nós cometemos um equívoco de acreditar que Deus valoriza mais atos de adoração do que ações morais, deveres morais diante dos homens. Mas isso é contrário ao que o profeta Oséias afirmou. Ele disse assim: misericórdia eu quero, não sacrifício. Oséias 6, versículo 6. Deus prefere que você faça paz com o seu irmão, a que você, não estando em paz com o seu irmão, traga oferta no gasofilácio. Pois Jesus disse: se você souber que alguém tem algo contra você, ao trazer a sua oferta, deixe aqui, reconcilie com seu irmão e depois coloque no gasofilácio. O Senhor Jesus chamou a atenção dos fariseus dizendo: vocês recolhem o dízimo do endo, do cominho, do açafrão, de tudo que vocês plantam, mas vocês esquecem a justiça e a misericórdia. E Jesus disse: façam essas antes de fazer aquelas. E o próprio Jesus disse: nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Eu prefiro que nós sejamos pessoas que têm algum recato e não tanta efusividade. Vou explicar o que é isso. Prefiro que você seja aquele cultuante, que adora a Deus, às vezes na sua simplicidade, que para você erguer a mão assim já é uma grande expressão de adoração, do que você fique saltitando igual uma gazela aqui na frente, girando, rolando, gritando, se esperneando, dizendo que está adorando, mas no trabalho você é um péssimo empregado, em casa você é um péssimo filho, e na rua, no trânsito, você pensa que está numa competição de rally. Você está desesperado, ultrapassando todo mundo, cometendo diversos erros contra as leis de trânsito. Não adianta nada ficar efusivo aqui, virar parecendo um limpador de para-brisa, adorando ao Senhor extravagantemente, mas sua vida não condiz, a sua vida não está regrada pela palavra de Deus. Seus pais abandonados por você, e você trocando de celular a cada 6 meses. O que você acha que Deus valoriza? Sua pulação ou seus atos de justiça?
Eu vou dizer para você, Deus prefere que você cuide dos velhinhos. E para com essa palhaçada de ficar pulando na igreja aqui. Venha pular quando você realmente tiver cumprido com todos os seus deveres morais perante os homens. O dever moral diante dos homens, numa análise mais profunda, é um importante dever perante Deus. Os deveres religiosos podem ser categorizados em dois tipos diferentes. Primeiro, a adoração interna, aquela que você presta a Deus, no a sós com Deus e no coletivo. E o segundo, que glorifica a Deus e também é a adoração a Deus, é o procedimento diante das outras pessoas, com justiça, com misericórdia e amor, demonstrando às outras pessoas como o seu Deus é. Isso glorifica a Deus muito mais do que o culto que nós realizamos aqui de manhã. Porque o culto que nós realizamos aqui de manhã, ele pode sim ser um instrumento para convencer o pecador dos seus pecados. Mas quando o pecador vê atos de justiça em nós, quando o pecador vê que nós vivemos a misericórdia de Deus, e quando o pecador se sente amado por nós, ele é convencido de que o nosso Deus é um Deus justo, misericordioso, cheio de amor. É importante pensarmos nisso. Os deveres morais diante dos homens, a justiça, a piedade, o amor mútuo são mais importantes que os atos externos de adoração, porque fazem parte da segunda tábua da lei e vem logo a seguir a declaração de Jesus: ao teu próximo como a ti mesmo. E devido à integridade da lei, a segunda tábua não anula os deveres da primeira, mas amplia sua abrangência. Palavras do Jonathan Edwards. Dizendo para nós, Deus está mais interessado em que você viva uma vida de misericórdia, justiça e amor do que você cante afinado durante o louvor, que você preste a Deus um culto efusivo, que você fale em línguas, que você profetize, que você interprete, que você faça tantas outras coisas. Esses atos externos de adoração, eles são de menor importância diante de Deus, porque Deus não se impressiona com as nossas exterioridades, Ele vê o coração. Tendo dito estas coisas, nós precisamos prestar atenção em como nós estamos vivendo. Porque Deus quer ser servido não apenas 1h30 no domingo de manhã. Deus quer ser servido por você o tempo todo. A vida toda. E que a vida toda sua seja uma expressão de adoração a Deus. A mulher samaritana diz para Jesus: olha, os judeus estão dizendo que a adoração é lá em Jerusalém, e os nossos pais falam que é aqui no Monte Gilgal. Jesus disse a ela: filha, está chegando a hora em que o Pai não será mais adorado num lugar específico. Não em Jerusalém, não aqui em Gilgal, qualquer outro lugar. Porque Deus, Ele procura adoradores. Ele não se preocupa com atos de adoração. Adoradores realizam atos de adoração, mas os atos de adoração são a pequena parcela da vida de adoração. Deus quer que a nossa vida seja um culto, e que em meio a este culto haja momentos culticos. Deu para entender essa ideia? Sua vida é uma adoração. Domingo de manhã, atos culticos, atos de adoração. Mas ao sair daqui, a adoração continua. Na sua casa, a adoração continua. No trabalho, a adoração continua. Na rua, a adoração continua. É por isso que o apóstolo Paulo disse: façam tudo para a glória de Deus. Porque a nossa vida é
um culto contínuo a Deus. Deve ser, pelo menos. Precisamos olhar o que significa esses atos de misericórdia, justiça e amor. Eu quero me valer de alguns exemplos na Bíblia. Primeiro, falando sobre atos de misericórdia. Em 2 Samuel, capítulo 9. Eu não vou ler, eu vou contar a história para vocês. Temos uma história interessante. O rei Davi subiu ao trono. E tendo subido ao trono, ele fez uma pergunta. Ele chamou o servo de Saul e perguntou para ele assim: há alguém da família de Saul para que eu use de misericórdia para com ele em atenção a Jonatas, meu amigo? Talvez quando você lê esse texto você fala assim: esse texto não tem tanta importância. Dentro daquele contexto, ele é de extrema importância. A prática comum entre os outros reinos era, quando um rei assume o poder, mata todos os descendentes do seu antecessor. Boa parte dos descendentes de Saul haviam morrido durante a batalha. Mas sobrou um. E esse homem chamava-se Mefibosete. Durante a batalha, a cuidadora dele saiu correndo e derrubou ele, quebrou as pernas, ficou todo aleijado. E ele, temendo a ira do rei, foi morar num lugar afastado. O lugar onde ele morava é igualzinho o lugar do cão coragem, lugar nenhum. Literalmente a palavra significa lugar onde não tem ninguém. Tem um samba assim, né? Moro onde não mora ninguém, né? Esse homem morava num lugar onde não morava ninguém. E por quê? Ele estava fugindo do rei. Agora você imagina ele lá escondidinho do rei, de repente chegam soldados, batem palma na frente da casa dele e ele está tremendo de medo. E o chefe dos soldados diz: Mefibosete, não tenha medo. O rei Davi mandou levá-lo ao palácio. E disse: como assim? Eu vou morrer, eu serei morto. Mas a Bíblia diz que tendo sido trazido à presença do rei, o rei Davi disse a Mefibosete: Mefibosete, você vai comer na minha mesa. Mefibosete, você não precisa viver no medo. Você não precisa viver na miséria. Eu usarei de misericórdia com você. É por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi não usa de vingança. Saul queria matar Davi. Davi agora chama um descendente de Saul e diz para ele assim: você vai comer junto com os meus filhos. Você é um príncipe sentado à minha mesa. Eu fico imaginando Mefibosete se arrastando, chegando na mesa de Davi. Aí o Absalão, cheio de afetação, né? Aquele cabelinho dele. E esse cara aí? Davi fala: cala a boca, foi eu que chamei, ele vai comer junto conosco. Porque eu sou o rei e eu uso de misericórdia com quem eu quiser. E Deus é assim, né? Ele usa de misericórdia com quem ele quiser. E ele que usa de misericórdia com quem quiser está dizendo para nós: usem de misericórdia também. Mateus 5,48 diz assim: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E sabe qual era o assunto? Misericórdia. Ama teu inimigo. Ora pelos que te perseguem. Abençoa os que te amaldiçoam. Faça o bem a quem não mereça o bem que você está fazendo. Quando der uma festa, não convida os amiguinhos. Convida os necessitados. Convida os que estão precisando de alguma coisa. Isso é misericórdia. Isso glorifica a Deus. Mefibosete foi alvo da misericórdia de Davi. E nós precisamos aprender
a usar de misericórdia para com as outras pessoas. Pastor, eu gosto de orar e jejuar. Amém. Agora dê uma lida no que Deus pensa sobre isso. Isaías 58. 6 a 11. Eu sei que alguns irmãos já no tablet aí, já no celular, né? Ah, já abriu, o pastor ainda está folheando lá. É injusto, né, gente? Eu tenho que folhear aqui, alguns de vocês já acharam, mas vamos lá então. Isaías 58, versículos 6 a 11. O jejum que desejo não é este. Este o quê? Que o homem um dia fique parecendo um junco dobrado, com aquela cara de vela. Oh, estou jejuando. E qual é o jejum que agrada ao Senhor? Ele diz, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, e se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. E o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse é o jejum que Deus quer. Jesus dirá aos justos, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês me visitaram. Eu estava enfermo, vocês foram me ver. E os justos dirão, mas Senhor, a gente não lembra de nada disso. Ele disse, olha, quando vocês fizeram aos outros, aos pequeninos, vocês fizeram a mim. A mim. Uma vez eu e Iraci fomos fazer uma visita a uma viúva. O marido havia morrido, ele trabalhava numa obra lá e tal, e por alguma razão ele acabou caindo, se machucou, e daquela queda dele as coisas foram piorando, e ele também tinha uns agravantes porque ele bebia. E a situação dele foi ficando tal que por algum tempo depois ele veio realmente a falecer. E aquela viúva estava enlutada, entristecida. Nós fomos visitá-la. E muitas pessoas estavam acusando-a, porque em alguns momentos da vida dele, realmente ela não podendo ajudá-lo a contento, ela não esteve presente, e as pessoas começaram a criticá-la e ela estava sentindo-se injustiçada em função disso tudo. Nós fomos lá, nós a visitamos, nós oramos, ela nem da igreja era. Nós confortamos seu coração, nós invocamos o nome do Senhor sobre ela. Ela fez um café para nós, nós tomamos um café junto com ela, ela chorou. E quando nós saímos da casa dela, sabe quando você sente que você fez a coisa certa? Naquele momento eu senti como se Deus estivesse aplaudindo e dizendo assim, valeu. Nós nos sentimos leves.
Parecia que o Espírito Santo estava fluindo. Porque Tiago disse: a verdadeira religião perante Deus não é essa pulação da igreja evangélica brasileira. Não é gritaria. Não é catarses, êxtases. Tiago 1:27. A verdadeira religião perante Deus é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e manter-se incontaminado das contaminações do mundo. Nós sentimos a presença de Deus ali, fazendo o que Tiago disse. Esta é a verdadeira religião: acudir o necessitado, amparar os desamparados. Atos de misericórdia glorificam a Deus muito mais do que 10.000 canções entoada pelos mais treinados corais do mundo. Porque Deus é glorificado quando nós mostramos para as outras pessoas quem Ele é. E Ele é bom, justo, misericordioso e cheio de amor. O samaritano da parábola de Jesus mostra claramente a preferência de Deus por atos de misericórdia. Porque o levita e o sacerdote acabaram de prestar adoração e passaram de largo. E Jesus disse que o samaritano cumpriu o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Atos de justiça. Isaías capítulo 1. O profeta Isaías reclama do povo, dizendo, chamando Jerusalém de Sodoma, povo de Sodoma. Eles faziam muitos sacrifícios, mas o Senhor disse: eu estou cansado do sacrifício de vocês. Porque eu estou cansado de ver sangue de boi misturado com iniquidade. Ao invés de ficarem matando esse monte de bois, olha o conselho que ele dá no verso 16. Isaías 1:16. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Justiça. Antes de vir trazer aqui um boi para o sacrifício, vai lá e luta pelo direito do órfão. Vai lá, briga pelo direito da viúva. Faça justiça, pare com a opressão, limpem suas mãos. E aí então vamos conversar, verso 17. Desculpa, verso 18. Venham então, vamos refletir. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Pois se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. A instituição dos sacrifícios não substitui a necessidade das práticas de justiça. Miqueias 6:6-8. O profeta Miqueias, essa vez eu achei antes de vocês, 6-8. O profeta pergunta: como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerros de 1 ano? Ficaria ele satisfeito com milhares de carneiro, 10.000 ribeiros de azeite? Não!
que Deus espera, ele diz: devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão e o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? É isso que Deus está esperando? Que Deus é esse? Aí Miqueias diz: Ele, Deus, mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. E sabe o que ele exige? Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o Senhor, seu Deus. Só isso. Só isso. Atos de justiça glorificam a Deus muito mais do que atos de adoração. Se a expectativa de Deus fosse que nós só viéssemos aqui por 1h30 e prestasse um culto de adoração e louvássemos e cantássemos, e isso fosse tudo o que Ele espera de nós, eu diria que Ele tem uma expectativa muito baixa a nosso respeito. Deus espera muito mais de nós. Deus espera que a nossa vida seja uma adoração contínua a Ele, por meio de atos de adoração, mas também por meio de atos de misericórdia e justiça. E por fim, Deus espera de nós atos de amor. Lá no Antigo Testamento, em 2 Samuel 17, 27 a 29, Davi estava fugindo de seu filho Absalão. Absalão usurpou o trono e perseguiu o próprio pai. E Davi, estando em necessidade com seus soldados, a Bíblia diz que um amigo de Davi, chamado Barzilai, um homem de uma idade avançada, cruzou o rio Jordão e levou mantimento para Davi e suas tropas. E não levou qualquer coisa não. Se você olhar a lista do que ele levou coisa boa. Ele levou o melhor para seu amigo Davi, que estava em necessidade. Abro um parêntese aqui. Como nossos amigos nos veem? Que tipo de relacionamento nós temos com os nossos amigos? Aristóteles falou que existe 3 tipos de amizade. E não que as 3 sejam erradas, mas as 3 são distintas pelo grau de comprometimento dos amigos. O primeiro tipo de amigo é o amigo da utilidade. É aquele que tem uma empresa que presta serviço e você pode contactá-lo e dizer: olha, estou precisando do seu trabalho, fazer isso e aquilo. Às vezes ele precisa do seu, essa amizade do WhatsApp. Depois tem aquela amizade em que existe alguma convivência, mas não existe cumplicidade. E por fim a amizade plena, que Aristóteles chama a verdadeira justiça. É essa onde você chora quando o seu amigo está chorando. E você ri quando o seu amigo está rindo. Que você aparece na foto da formatura do filho dele. Que você está lá na cerimônia do casamento dele. Mas também você foi no velório do pai dele. Que você visitou ele quando ele estava no hospital. Nós precisamos aprender o valor da amizade. E tratar os nossos amigos da melhor maneira possível. Isso glorifica a Deus. Barzilai é um grande exemplo. A Bíblia nos dá conta que havia em Jerusalém um homem, capítulo 4 de Atos, que nos serve como um exemplo. O seu nome era Barnabé. Barnabé era chamado pelos apóstolos de o pai da consolação. Capítulo 4 de Atos.
No verso 36 diz: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele era de Chipre. E a ilha de Chipre era um lugar muito requisitado. Possivelmente ele vendeu uma propriedade lá em Chipre. E pegou o produto daquela propriedade, levou para os apóstolos e falou assim: isso é para os pobres. Um homem de um coração maravilhoso. Um dia chegou um doido lá, chamado Saulo, dizendo que uma luz apareceu para ele na entrada de Damasco e ele se converteu. E o pessoal olhou para ele e falou assim: esse é o cara que matava os cristãos. Esse cara está mentindo, não acreditamos nele. Barnabé chegou lá e falou: Saulo, conta a história de novo que eu quero ver se tem verdade nisso que você está falando. Aí Saulo contou, Barnabé abraçou ele e falou: vem cá, eu vou te mostrar o Pedro, vou te mostrar o João. Eu vou trazer você para junto dos discípulos. Ele foi integrado na igreja porque um homem de coração bom viu a graça de Deus na vida de Saulo. Nós precisamos aprender como Barnabé a ver a graça de Deus na vida das outras pessoas. Porque às vezes a gente só vê o que as pessoas fazem, não o que Deus está fazendo nelas. Precisamos ter essa visão de Barnabé. E a Bíblia diz que os que foram dispersos foram até Antioquia, anunciaram o evangelho, e uma igreja se formou em Antioquia, e precisava de um líder, e então os apóstolos disseram assim: Barnabé, vai lá em Antioquia. E Barnabé, chegando em Antioquia, a Bíblia diz que ele viu a graça de Deus. Fique imaginando o que ele viu. Ele viu o povo feliz, contente, alegre naquele primeiro amor, e ele então falou: pode deixar que essa igreja aqui eu tomo conta. E aí ele foi lá em Tarso, trouxe o encrenqueiro do apóstolo Paulo para ser o copastor lá em Antioquia. E a influência do ministério de Barnabé sobre o ministério do apóstolo Paulo, a gente não consegue nem medir. Mas pelo menos por alguns anos, com certeza, Paulo aprendeu muito com Barnabé. Porque ele era um homem bom, de um coração bom, que conseguia ver o que Deus estava fazendo na vida dos outros. E ele fez atos de amor. Ele integrou, ele doou, ele pastoreou, ele cuidou, ele trouxe para si a responsabilidade que ele via diante dos seus olhos. Mas havia também uma mulher chamada Dorcas, Atos 9, dos versos 36 a 41. A Bíblia diz que era uma mulher pobre, mas uma mulher cheia da presença de Deus. Atos 9, 36. Esta mulher veio a falecer. Ela praticava boas obras e dava esmolas. E o apóstolo Pedro foi chamado, e Pedro orou sobre ela, e Pedro a restaurou. Quando Pedro chegou lá, as mulheres trouxeram vestidos e roupas que Dorcas havia feito com suas próprias mãos para aquelas mulheres. Dorcas servia a Deus servindo as pessoas mais pobres. Esses dias eu vi um depoimento de uma mulher de 90 e poucos anos. Ela faz vestido para meninas pobres. 95 anos. Será que você não pode fazer alguma coisa que expresse o amor de Deus às outras pessoas? Segundo Timóteo, Paulo escreve um agradecimento em especial a um irmão querido, pouco conhecido, chamado Onesíforo. Segundo Timóteo 1, versos 16 a 18. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergou por eu estar preso.
Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Onesíforo. Um irmão anônimo, um cristão que a gente nem saberia da existência se Paulo não tivesse mencionado aqui. Mas Paulo disse, ele ficou sabendo que eu estava preso. Ele foi me visitar. Ele trouxe para mim o que eu precisava, ele cuidou de mim, ele não teve vergonha de mim, ele esteve comigo. Ele fez o bem, ele demonstrou o amor com atos e atitudes. Foi difícil encontrar onde Paulo estava preso, porque não é como a prisão de hoje, né? Tem cadastro e tudo mais. Ele foi de prisão em prisão e havia muitas prisões em Roma. Ele encontrou Paulo, ele ajudou Paulo, porque ele estava sendo movido pelo amor de Deus. E o último exemplo vem de Gaio, terceira epístola de João. O apóstolo João escreve um agradecimento a Gaio e diz a ele assim: amado, eu oro para que você tenha saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Eu muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da tua fidelidade, de como você continua andando na verdade. E eu não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. E eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como estes, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Precisamos de Gaios em nossas igrejas. Ele recebia os missionários, cuidava dos missionários e encaminhava os missionários. Possivelmente era um homem de posses. A sua casa era um lugar onde passavam os cristãos, recebiam ajudas e dali poderiam ir para outro campo missionário. Ele fazia isso com amor. Atos de amor. Somos exortados a servir uns aos outros segundo a multiforme graça de Deus. Há muitas maneiras de servirmos uns aos outros. Às vezes ouvindo o que o outro tem a dizer. Orando. Às vezes enfiando a mão no bolso e ajudando. Às vezes visitando. Às vezes acompanhando alguém. Às vezes fazer um serviço concreto. Lá em Pompeia nós tivemos um caso de uma casa que literalmente desmoronou. Choveu bastante, a casa na encosta desmoronou. E o filho da mulher que morava naquela casa frequentava a igreja. E ele chegou meio desesperado e falou: a casa da minha mãe desmoronou, não sei o que fazer. Eu recolhi ela em casa, mas não sei o que fazer. Nós ligamos para alguns irmãos e disseram assim: pastor, pode deixar, nós vamos tomar providências. Foram lá, fizeram um trabalho, resolveram os problemas. Depois ele chegou e deu testemunho dizendo: minha mãe ficou impressionada com o que vocês fizeram. O evangelho foi pregado de maneira concreta, da maneira mais concreta possível, né? Com concreto, com tijolo, com massa, com tudo que foi preciso para restaurar a casa da mãe do irmão que frequentava a igreja. Que testemunho maravilhoso, né? O que a igreja ganhou com isso? Ganhou muita coisa. É um investimento para a glória de Deus. Tem uma canção? Por fim, Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. O apóstolo Paulo nos dá uma orientação final. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, atos de adoração,
atos de misericórdia, atos de justiça, atos de amor. Tudo o que fizerem, observem bem o que ele está dizendo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. De todo o coração. Como para o Senhor, não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Sirva ao Senhor servindo uns aos outros. Sirvam ao Senhor servindo à sociedade, servindo aos necessitados, aos desamparados, aos marginalizados, servindo a todos, principalmente aos domésticos da fé.